Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tratar sobre dois elementos extremamente importantes na pesquisa, que é a variável independente e a variável dependente, ou variáveis independentes e variáveis dependentes em si. São os principais elementos que nós trabalhamos numa pesquisa em si, da onde que nós partimos para nossas hipóteses, onde é que nós vamos tirar os nossos resultados principais dos nossos trabalhos em si. E aí nós vamos descrever aqui o que é uma variável independente, vou colocar exemplos sobre ela, nós vamos tratar também o que é uma variável dependente, exemplo sobre ela, e nós vamos fazer a relação entre a variável independente e a variável dependente. Nós precisamos entender qual é essa relação, como que eu posso pensar num caso de aplicação específico de trabalho em si. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Dentro da nossa estrutura, quando nós estamos pensando em variáveis, se eu tenho qual é a posição na relação entre duas ou mais variáveis. Eu preciso saber a relação entre essas variáveis. Uma coisa é eu descrever a variável em si. É uma variável discreta, uma variável contínua, uma variável ordinal, uma variável nominal. Mas eu preciso saber agora, pessoal, não é somente ela, mas eu preciso saber ela dentro de um contexto, ou seja, uma relação entre duas ou mais variáveis em si. E o primeiro bloco que eu vou trabalhar aqui, né, pelo menos nesse vídeo, é a variável dependente e a variável independente em si. Então já deixo pontilhado, já deixo bem separado, inclusive para que você tenha um domínio, tenha uma didática melhor, uma descrição melhor do que está sendo trabalhado nesse momento. Primeiro, pessoal, variável independente. Então, eu fiz questão de colocar ela por primeiro. Por quê? Porque ela, pessoal, a variável independente é a que influencia algo. É aquela que vai determinar, que vai afetar, ela que vai ir lá em outra variável, que é a dependente, e vai fazer alguma coisa nela. Então, esse é o elemento principal. Variável independente é aquele que influencia. Isso é o ponto principal de nós entendermos. Por isso que o nome dela é independente. Ela não depende de ninguém. Ela depende só dela. Ela só depende das características dela em si. Ou seja, ela é um fator determinante, é uma condição, ela é a causa, ela não é a consequência, ela não é o efeito, ela é a causa. Ou seja, o que vem antes de uma estrutura para certo resultado, é o efeito ou a consequência em si de se trabalhar. Então, esse é o grande elemento aqui que nós colocamos na variável independente em si. Ou seja, outros dizem que é o fator manipulado, geralmente pelo investigador, em sua tentativa de assegurar a relação do fator com o fenômeno que está sendo observado naquele momento, ou em relação àquela descoberta em si, para verificar que influência exerce sobre um possível experimento, sobre um possível resultado em si. E ela, pessoal, a independente, ela ocorre por ações do pesquisador. Por quê? Porque ela é independente, ela está ali e não interessa, o pesquisador vai fazer alguma questão de usar essa variável independente em si. Quando da realização do experimento, candidatas, por lógico, a explicar a questão da variável dependente nesse caso. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Vamos imaginar um caso seguinte, ó. Eu tenho um sistema, uma linha de produção em geral, uma produção hipotética, fictícia aqui no nosso caso, e eu tenho, nessa linha, eu preciso adquirir matéria-prima para compor o meu produto. Então, nós mais ou menos nós já temos uma noção em si. Imagina que você está montando um cachorro-quente. Então, você tem o pão, você tem o molho, você tem o temperinho, a salsicha e outros elementos. O que acontece? Esses são os elementos de matéria-prima. Então, o temperinho, o molho, ele independe. Ele está lá. Agora, o que acontece só? Esses elementos de matéria-prima em si, que é o que se chama de variável independente, ela é a entrada no sistema. E o que eu tenho quando eu estou trabalhando? Se ela entra no sistema, pessoal, então ela vai afetar alguma coisa. Ela vai, se eu colocar mais temperinho no cachorro-quente, vai ter um problema naquela estrutura. Se eu colocar menos, se eu colocar mais sal, se eu colocar menos sal, se eu não colocar molho, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque essa variável independente, ela, tanto faz, se ela tiver ou não tiver naquele processo em si, ele só vai atrapalhar
alguma coisa, vai influenciar alguém mais à frente. Então, lembra a questão aqui quando você coloca de variável independente em si. Então, entendido pelo menos essa base, pessoal, variável independente aqui, se nós tratarmos ela como uma matéria-prima, como elemento de entrada no nosso processo, o que nós temos, pessoal? Nós vamos ter depois a variável dependente. Ou seja, se eu tinha a entrada de matéria-prima independente, eu tenho que ter alguém que vai sair. O que eu vou fazer? Eu vou ter o cachorro-quente ao final. Essa é a estrutura em si. Então, variável dependente, ele depende de outros fatores, ele depende de outros elementos anteriores. Consiste nos valores, fenômenos, fatos a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, determinados ou afetados pelas variáveis independentes. Ou seja, se nós pegarmos o nosso exemplo do cachorro-quente, é bem simples. Então, eu compro o cachorro-quente, mas não estava bom o cachorro-quente, estava muito salgado. Bom, é uma variável independente. O meu cachorro-quente, a variável dependente em si, porque ele dependia de muitas questões anteriores. Tá? Não é só a variável independente em si, tem outras variáveis no meio, mas nesse vídeo, como nós estamos tratando variável independente e dependente, então eu restringo a nossa estrutura nesse ponto aqui. E também, pessoal, quando se diz de variável dependente, ela é o fator que aparece, desaparece ou varia à medida que o investigador, o pesquisador, ele vai introduzir, vai tirar, vai modificar essa variável independente em si. E a propriedade ou fator que é efeito, é o resultado, é a consequência ou resposta a algo que foi manipulado da variável independente em si. Então, a variável dependente é uma propriedade ou um fator que ela é resultado, que é o nosso cachorro-quente em si. Só para nós termos essa base, usando um exemplo extremamente simples, aqui fictício, mas que é fácil de nós entendermos. Então, o que você tem? Eu tinha a entrada de matéria-prima, entrada no sistema, e aí quando nós vamos fazer o trabalho aqui, pessoal, a variável independente, ela é utilizada frequentemente pelos autores como uma variável x. Agora, do outro lado, a variável que é dependente, ela é a saída do sistema, ela é o resultado em si. Ela muitas vezes se diz que ela é o produto. Então, ela é a entrega, ela é o entregável daquilo que nós estamos trabalhando. Se ela é o entregável, ela é a variável y. Então, se você está imaginando aqui, eu tenho a variável que é independente x, e eu tenho, por outro lado, a variável que é dependente, variável y. Só para nós termos essa estrutura em geral. E aí vocês devem estar imaginando o seguinte, bom, tudo bem, entendi o que é a variável independente, variável dependente, mas qual que é a relação entre essas variáveis em si? O que eu tenho de relação, pessoal? Eu tenho o seguinte, ó, aqui usando o mesmo exemplo para ficar extremamente didático para você, a variável que é independente, ela é a causa, ela é a antecedente, ela que vem é a chamada preditora, é o fator, ela é a entrada, o x aqui nessa nossa estrutura. E existe, pessoal, eu posso, se eu tenho uma relação direta entre essas variáveis em si, pelo menos nesse momento, considerando variável dependente e independente, eu tenho uma relação que é y, que é a variável dependente, é igual à função da variável independente. Então, y é igual a f de x. Essa é a nossa estrutura. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a variável y, que é a variável dependente, por lógico, ela depende dessa variável que é entrada no sistema, que é a variável independente da nossa questão em si. Tá? Então, esse é o nosso ponto aqui. E o y, pessoal, ele é a consequência. É o consequente, é o previsto, é o desfecho, a saída, é o nosso y aqui na nossa questão. Só para nós termos essa relação. Isso tem que ficar muito claro. O que é uma variável independente e o que é uma variável dependente da nossa estrutura e que entre elas existe uma relação matemática, y é igual a f de x em si. Tá? Então, entendido essa nossa estrutura e lembrando aí na nossa estratégia de utilizar a parte de cachorro-quente em si, para nós ter esse exemplo mais fictício, um exemplo que você possa entender de uma forma mais fácil em si. E aí eu tenho um exemplo aqui, pessoal. Só para nós avaliarmos um outro exemplo em si, se dermos uma pancada no tendão patelar do joelho dobrado de um indivíduo, sua perna se esticará. O que acontece, pessoal?
O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, ó, a pancada dada no tendão, o que ela é, pessoal? Ela é uma variável independente. Ela é uma variável independente, ela não depende de ninguém, só dela. Agora, para esticar a perna, eu preciso que alguém faça alguma coisa. Então, eu dependo de alguém. Eu posso esticar? Claro que eu posso esticar. Mas, nesse caso, nesse fenômeno, nesse exemplo, nessa nossa observação, para esticar a perna, numa questão de pancada em si, eu dependo de alguém. E de quem é o esticar a perna, que é a nossa variável dependente, eu estou dependendo dessa pancada em si. Então, eu estou sendo influenciado pelaquela pancada em si. Se não houvesse a pancada, não haveria a questão de esticar a perna em si. Então, isso tem que ficar bem claro aqui quando nós estamos trabalhando nesse ponto em si. Agora, entendido esse nosso exemplo, quais são os fatores determinantes dessas relações, pessoal? Isso aqui é um outro elemento, e eu faço questão aqui também de discutir eles, são os fatores determinantes dessas relações. Pelo menos dois elementos eu trago, pessoal. O primeiro deles se chama de critério de suscetibilidade à influência. Então, o que é esse critério, pessoal? Seria dependente aquela variável capaz de ser alterada. Ou seja, a dependente é aquela que é capaz de ser alterada em si. Tudo tranquilo. E influenciada ou determinada pela outra, que passaria a ser considerada a independente ou casual. E, por exemplo, idade e interesse político. Então, tem casos, dependendo da idade, a pessoa vai alterando a sua percepção ou seu interesse político em si. Pode ser feito uma pesquisa em relação a esses pontos em si. E fatores determinantes das relações é o que se chama de dois fatores distintos. Quais são eles, pessoal? A primeira é o que se chama de ordem temporal. E o que é ordem temporal, pessoal? A variável anterior no tempo é a independente, ou seja, aquela que vem antes aqui na estrutura. Então, ela veio antes, ela independe, ela não sabe, ela não era influenciada por ninguém, ela veio antes. E que se segue é a dependente, ou seja, aquela, se nós considerarmos uma ordem aqui, então, num recorte longitudinal, nós temos uma variável, a primeira, e a segunda. Então, essa aqui seria a nossa variável independente e a variável dependente. Se nós considerarmos aqui o elemento tempo em si, a questão de tempo, nós estivemos trabalhando nessa estrutura. Exemplo, pessoal, se constatarmos que a frustração segue-se à agressão, a primeira aparece como antecedente na ordem temporal e é a variável independente. Então, a pessoa está frustrada, que poderia, aqui é somente um exemplo, ela pode ser aqui, e depois a agressão seria a variável dependente nesse exemplo fictício aqui. Esse é o momento que se chama de fator determinante da relação por ordem temporal. E um outro é a fixidez ou alterabilidade das variáveis em si. São aquelas variáveis consideradas fixas ou que não são sujeitas à influência. Por exemplo, o sexo, a etnia, a idade, raça, ordem, nascimento, nacionalidade. Então, a alterabilidade delas, são consideradas fixas ou que não são sujeitas a uma influência em si. Só para nós entendermos esse ponto aqui. E aí, pessoal, nós temos também o que se chama de relação ou relações, tipos de relações causais entre as nossas variáveis, aquelas variáveis que são a variável independente, que é a nossa variável x, e a variável dependente, que é a variável y. E o que nós temos, pessoal? O primeiro deles, variável que é determinista, é aquela que se x ocorre, sempre ocorrerá o y. Suficiente, pessoal, x causa y. Outra, a coextensiva, se ocorre x, então ocorrerá y. Reversível, se x ocorre, então y ocorrerá. E se y ocorre, então x ocorrerá. Necessária, se ocorre x e somente x, então ocorrerá y. Aquela que é a relação substituível, se x ocorre, então y ocorre. Mas se uma variável h ocorre, então também ocorre a variável y, que é a variável nossa independente em si. Irreversível, pessoal. Se x ocorre, então y ocorrerá. Mas
Se Y ocorre, então nenhuma ocorrência vai ser produzida. Por quê? Porque ela é irreversível em si. Sequencial, se X ocorre, então Y ocorrerá mais tarde, ou seja, a relação é variável independente, depois variável dependente, na questão de um recorte temporal longitudinal em si. Contingente, pessoal. Se X ocorre, então ocorrerá Y somente se uma variável M estará presente, uma variável moderadora aqui nessa estrutura. E a relação estocástica ou probabilística, dada a ocorrência de X, então Y provavelmente ocorrerá. Tá? Mas você percebe que nós precisamos ter uma variável independente, ou seja, uma variável que vem antes na questão, que é a variável independente em si para trabalhar, ou seja, essa variável dependente ela vem antes para resultar numa questão de variável dependente. E aí, entendido essa nossa estrutura, o que nós temos aqui? Bom, nós temos o seguinte, fazer um resumo geral agora, para nós entendermos bem e finalizarmos esse vídeo aqui para você. Variável independente, pessoal, é a causa, a entrada, é a X. Agora, a variável que é dependente, a relação de saída, é o efeito, é o Y em si. Aquela que influencia e a outra variável dependente é o fenômeno ou fator a ser explicado, a ser descoberto em si. A variável independente é aquela que afeta a outra variável. Lembrando do cachorro-quente, pessoal, a questão do pão, do molho, dos temperos, ela vai afetar o quê? Vai afetar o todo, ela vai afetar o cachorro-quente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se eu colocar tempero, o que vai acontecer? Ela vai afetar o produto aqui, que é o cachorro-quente em si. Então, ela modifica em função de uma variável independente, a questão do nosso produto em si. Determina outra variável e ela é, por outro lado, a consequência de algo. Ela é um fator determinante e é uma condição básica para um resultado, bom ou ruim. Esse é um elemento. E aí nós precisamos entender o seguinte, você fala em variável independente e dependente, é a relação entre elas. Eu preciso ter essas duas variáveis para fazer a minha análise. Mas elas, pessoal, variável independente ou dependente, eu não estou dizendo aqui que a condição básica para um resultado, eles têm que ser sempre bom. Eu não interessa, é por isso que eu preciso fazer a minha pesquisa científica, para avaliar aquilo se é dentro de algum parâmetro que eu estou avaliando, que eu estou medindo, que eu estou, enfim, observando aquele fato, aquele fenômeno, naquele momento, para tirar uma conclusão, ou para tirar resultados em si, para tabular, e aí depois, enfim, utilizar lá, se for a estatística descritiva, e depois inferir algo estatisticamente. Então, esse é o ponto importante para nós trabalharmos e também fecharmos esse vídeo. E aí nós discutimos aqui, pessoal, as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Espero que tenha ficado fácil para você entender essa relação entre uma e outra. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.